Fala, assombrados! Aqui é o Matheus do blog assombrado.com.br e eu trago nesse vídeo um vídeo especial sobre Chernobyl. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, antes de começar eu preciso falar isso. Eu falei acho que 9 minutos aqui e eu vi que tinha esquecido de apertar o REC. Terceira vez que eu tento gravar esse vídeo. A primeira eu gravei 5 minutos e não percebi que tinha ligado o ar-condicionado. Tava um barulho ensurdecedor. Agora vai, terceira e última tentativa. Quem acompanha o canal viu que eu soltei aí esses dias atrás uma notícia com imagens que um drone fez da região de Pripyat e de Chernobyl, como tá atualmente. Você pode ver que a natureza aí tá tomando conta de tudo, né? Algumas imagens aí atrás. E bastante gente me solicitou: Matheus, fala sobre Chernobyl, fala sobre Chernobyl, fala sobre Chernobyl. Eu falei, pô, não, acho que eu vou falar de Chernobyl então, cara. A galera tá pedindo tanto. E já que eu soltei essas imagens aí, acho que ia ficar interessante. Aí eu falei, beleza. Aí eu comecei a assistir uns documentários ao longo das semanas antes de dormir, estudar bastante sobre o assunto para poder fazer o vídeo. Fiz uma matéria bem legal, que tá o link aqui na descrição, depois dá uma olhada lá. E vou contar a história aí do desastre, vou falar das cidades fantasmas, da estrutura lá, o pé de elefante, como foi o desastre, o que acontece, né, quando você sofre com a radiação, as doenças, algumas curiosidades para você visitar. Então esse vídeo tem bastante coisa pra gente ver. Senta a bunda na cadeirinha aí bem gostosa, que vai ficar um pouco longo, acho. Vamos começar do início? Antes de eu poder falar do desastre de Chernobyl, eu tenho que falar um pouco do lugar antes de acontecer o desastre, né? Onde que fica essa usina, quais são as cidades ali ao lado. Então vamos lá. Chernobyl é um complexo nuclear que existe lá na Ucrânia. São 4 reatores que tinham lá em 86 e cada um era responsável por gerar 1 gigawatt de energia. Essa usina nuclear era responsável por 10% da energia consumida na Ucrânia. Começou a ser construída em 1970 e junto com a construção construíram uma cidade para os trabalhadores, chamada de Pripyat. Até 1979 não era considerado cidade, era assentamento. Aí em 79 virou cidade, uma cidade grande, com quase 50 mil habitantes. A cidade que você mora tem 50 mil habitantes? Então era grandinha a cidade. Isso é sinal de que trabalhava pouca gente naquela central nuclear. Em poucos trabalhadores haviam lá, né? Eram milhares e milhares, meu amigo. Muita gente trabalhava nessa usina. Logo abaixo da usina ficava uma cidadezinha chamada Chernobyl. Acima, 18 km, já era a Bielorrússia. E estava a 110 km de distância de Kiev, a capital da Ucrânia. Todo isso daí fazia parte da antiga União Soviética, o RSS. E tudo corria normalmente na usina. Os trabalhadores faziam seus serviços, a eletricidade era produzida, tal. Até que, com medo de um ataque, lembre-se que a gente está falando do período da Guerra Fria, capitalismo contra o comunismo. Eles morriam de medo de guerra, de ataque. Os Estados Unidos e a URSS, né, a União Soviética, tinha míssil apontado um para o outro nuclear aos montes, destruiria o planeta. E eles falaram assim com um rapaz para fazer um teste, e foi aí que o desastre aconteceu. No dia 26 de abril de 1986, um engenheiro, Anatoly Dyatlov, foi o responsável por realizar um teste no reator número 4 da usina de Chernobyl. O que consistia esse teste? Eles iam desligar a energia dos geradores que levavam água para o interior do reator. E iam ver se os geradores a diesel seriam ligados para manter esse fornecimento de água. Porque se sofresse um ataque à usina, ia cortar a eletricidade, mas o reator nuclear precisava continuar funcionando. E a água era essencial, porque como funciona um reator nuclear? Lá vai. Se estiver assistindo com um especialista aí, ó, não dá risada de mim não, vai ser bem sucinta aqui na explicação. Vamos lá. O reator nuclear é um enorme piscinão com água, cheio de hastes de urânio, objeto radioativo. E no meio dessas hastes tem outras hastes de boro, que servem de controle. A reação nuclear do urânio que libera na água gera vapor. Esse vapor é tão intenso que move imensas turbinas, e essas turbinas, ao girar, geram a eletricidade. Então é basicamente assim:
um piscinão cheio de estaquinhas. Sabe? Aqui, tem um monte de ossinho de cachorro aqui, ó. E tô tomando um copo aqui, copo chique. Então imagina que aqui é um piscinão de água. Aí é cheio de estaquinha aqui dentro. Algumas dessas são radioativas de urânio. E algumas são controle de boro, que servem para limitar a energia gerada. Conforme o plutônio vai liberando radiação, aquece a água, que gera vapor, que move a turbina. Quando gerou vapor, saiu a água. Então por isso que tem que estar entrando água direto. É mais ou menos assim que funciona uma usina nuclear. As barras de controle são o acelerador e os freios do reator nuclear. Abaixo da tampa de 15 metros do reator estão 1.661 canais de urânio combustível que descem até o núcleo do reator. A quebra dos átomos de urânio libera uma imensa quantidade de calor dos canais de combustível, transformando a água em vapor. É esse vapor que faz a turbina gigante entrar em ação e gerar eletricidade. Para controlar essa energia, 211 barras de controle feitas de boro estão espalhadas pelo núcleo do reator. Se forem erguidas, a energia aumenta. Se forem retiradas por completo, os engenheiros ficam impossibilitados de acionar os freios. No entanto, é exatamente isso que Anatoly manda a equipe fazer. Voltando. Então esse teste aqui que eles fizeram é complexo, não vou focar muito aqui. Tem um documentário chamado Hora Zero, que mostra 60 minutos antes da explosão, que é bem legal assistir. E mostra que esse chefe aí, o Dyatlov, Anatoly Dyatlov, era um mala. Ele xingava, ele falava que ele era o chefe, queria fazer, mesmo os cientistas, os engenheiros falaram, não pode, olha como é que tá. Ele mandou desligar os sistemas de segurança e deu início ao teste. Aí a energia do reator caiu muito. E esse cara falou assim, então você vai erguer os controles, que é aquelas hastes de boro. Ao erguer as hastes de boro, começou a ter mais energia no reator. A energia começou a ser muito alta, muito alta. Qual foi a hora que começou a ser muito alta? A primeira reação foi voltar as hastes de boro para diminuir o poder da reação, né? Só que um erro de projeto desse reator colocou grafite na ponta dessas hastes de boro. No que esse grafite tocou na água, fez uma reação em cadeia que fez ficar centenas de vezes mais energia. Isso resultou no quê? Na explosão, que ocorreu a 1h da madrugada, 23 minutos e 58 segundos da hora local lá, de madrugada. As pessoas estavam dormindo lá em Pripyat. A explosão na hora matou 2 pessoas e começou a pegar fogo. Aí um dos caras que estavam lá, ele sobreviveu, ele falou que parecia um arco-íris de coisa subindo pro céu, assim, uma fumaça colorida. Ele até falou, lindo de se ver. Nossa, credo. Lindo de se ver o arco-íris subindo pro céu, partículas radioativas indo para as nuvens. Os bombeiros foram chamados e foram rapidamente combater o incêndio. Eles chegaram muito perto, jogaram milhares de toneladas de água. Não estavam usando equipamentos. Adivinha o que aconteceu com esses bombeiros? Todos morreram nos dias seguintes. As roupas deles, que foram para o hospital, né, logo em seguida, com sintomas de intoxicação pela radiação, as roupas deles estão até hoje lá. Da biografia tem um documentário que chama Inside Chernobyl. O cara foi atrás dessas roupas e achou. Tá até hoje 400 vezes mais o nível de radiação que o ser humano suporta. Olha a dose que eles tomaram de radiação. Todos morreram. Só que a Rússia não falou nada pro povo, não. Ela só ligou pro Gorbachev, né, aquele presidente que tinha um mapa da Europa aqui na cabeça, uma pintinha rosa, vocês lembram? E falou, ó, aconteceu uma explosão em Chernobyl. E ele, mas como é que foi? Não foi nada demais e tal. Aí um cara, um piloto de helicóptero falou para um fotógrafo que operava filme, que tinha ocorrido uma explosão em Chernobyl. E no outro dia cedo, falou, vamos pegar o helicóptero e ir lá fazer a filmagem? E essa filmagem que eu vou mostrar para vocês agora é a primeira filmagem já feita que foi feita do acidente. Dá uma olhada.
Tá vendo aí o estrago que foi de madrugada o estouro, né? A hora que chegou de manhã, a luz solar mostrou o tamanho da devastação que foi. A tampa de 1.200 toneladas simplesmente voou pelo ar. Fogo, tá pegando fogo, essa fumaça que tá saindo aí é radiação pura. Se o cara passar e fica 10 segundos, morre. Olha o perigo que esse fotógrafo aí que filmou, tirou essas fotos. Ele também tirou a primeira foto que eu vou mostrar logo em seguida da explosão. Correu, mas o cara não morreu. Ele tá vivo até 2006, época que soltaram o documentário que eu assisti aqui. Pelo menos ele tava vivo até esse dia. A radiação foi pro céu. E a direção dos ventos levou a radiação para a Europa. Aí lá na Suécia que foram detectar que tinha muita radiação no ar. Eles falaram, alguma coisa aconteceu pro Ocidente, né? Que é o Ocidente. Porque a gente está detectando um nível de radiação muito alto. Então, dias depois que a União Soviética comunicou que tinha ocorrido uma explosão na usina nuclear de Chernobyl, no reator número 4. Internet naquela época. Não é que nem é hoje, facilidade. Eles mantinham tudo escondido. Quando você está em países comunistas, né, eles controlam a comunicação. Vê a Coreia do Norte, vê Cuba, na antiga União Soviética só tinha o canal estatal. Eles falavam, está tudo bem. Tá o bicho pegando no país inteiro, mas fala que tá tudo bem, para transmitir a tranquilidade. Quais foram as primeiras medidas que tomou o governo para conter o incêndio e a radiação de escapar para o céu? Eles pegaram e lançaram toneladas de sacos de areia. Pegaram helicópteros e passavam por cima e jogavam sacos de 80 quilos de areia, os soldados. E foram jogando areia na tentativa de tampar o buraco e parar de escapar a radiação. Era o começo de uma operação gigantesca. Pilotos foram requisitados às pressas e abandonaram o fronte no Afeganistão. Os soldados tinham que jogar sacos de areia de 80 quilos sobre o fogo, usando apenas as mãos. Eles esperavam abafar o incêndio, enchendo o reator com toneladas de areia e ácido bórico, que ajuda a neutralizar a radiação. No primeiro dia foram 110 sobrevoos, no dia seguinte 300. O nível de radiação sobre o reator estava acima de 3.500 Roentgens, quase 9 vezes mais alto que o nível letal. Alguns pilotos fizeram 33 voos num só dia. No início deu certo. Mas aí, como o fogo tava pegando fogo lá embaixo ainda, aí fez tipo uma panela de pressão. Lacrou em cima, o fogo pegando, começou a dar uma pressão grande e trincou em alguns lugares a areia que ficou fundida. E a radiação começou a escapar. E mais um problema aconteceu. Eles começaram a ver que a pressão no interior começou a aumentar, então corria o risco de explodir novamente. É o seguinte, se explodisse novamente esse reator, ia ser uma explosão 10 vezes maior do que a inicial e a Europa inteirinha estaria devastada. O que aconteceu em Pripyat, velocidade fantasma, é virar a Europa inteira. Minsk, a capital da Bielorrússia, centenas de quilômetros, ia sumir do mapa. Pra você ver a potência da explosão que ia ter. Aí sim ia ser a hecatombe nuclear mesmo, meu amigo. Então a Rússia tinha que fazer alguma coisa lá, a União Soviética tinha que fazer algo para não deixar ocorrer essa segunda explosão. Primeiro passo, mandar os bombeiros e tirar a água que estava embaixo do reator. Olha essa imagenzinha atrás de mim, você tá vendo que tem água. Se caísse um pedacinho aí dessa estrutura acima aí, radioativa nessa água, ia causar uma reação em cadeia, minha amiga, e ia dar explosão. Então o primeiro passo foi, mandou o bombeiro lá drenar essa água. O que aconteceu com o bombeiro? A maioria morreu. A segunda medida que eles tomaram foi despejar 2.500 toneladas de chumbo dentro da cratera do reator para abaixar a temperatura. Foram usados 600 pilotos, fizeram diversos voos jogando chumbo. Todos os pilotos morreram. Deu certo inicialmente, a temperatura lá dentro deu uma baixada, só que por alguns dias, ou seja, foi uma medida paliativa. E o calor foi tanto que derreteu parte do chumbo e mandou o chumbo para a atmosfera. Então muitas pessoas da região receberam doses de chumbo vindo de chuva, do céu, e sofrem doenças com o chumbo. Mas a União Soviética se defende, falando, ó, foi necessário. O incêndio continuava lá dentro. Eles tinham que ver o que estava acontecendo dentro do reator número 4. E descobriram pela planta que tinha uma tubulação que levava até ele. Então os cientistas se espremeram ali por essa tubulação
pegaram um maçarico, fizeram um buraco lá, enfiaram câmera, medidor, tudo, para visualizar. Olha essa imagem aí que eu vou colocar daqui a pouco, porque nela vai mostrar a estrutura que é apelidada de pé de elefante. Olha essa filmagem. Diante da ameaça de uma segunda explosão, as medidas de emergência continuaram. A planta da usina revelou que era possível chegar à zona ativa através dos túneis de cabos e canos feitos de concreto. Uma delegação de técnicos do Instituto Khrushchev se aventurou no labirinto. Era uma tarefa difícil, já que parte dos túneis tinha sido destruída pela explosão. Com o maçarico, eles abriram um buraco no quarto reator e inseriram detectores de radioatividade, termômetros e câmeras. O resultado foi aterrador. Os níveis de radiação eram astronômicos e o que eles mais temiam se confirmou. O magma quente tinha trincado a laje de concreto, vazado para uma área inferior vazia e agora ameaçava se infiltrar ainda mais. O risco de haver uma explosão era de 5, 10%. Eu vou falar desse pé de elefante daqui a pouquinho, vamos só concluir aqui. Para piorar, embaixo aí dessa estrutura havia um aquífero. E o solo arenoso, a radiação poderia ir penetrando e cair nesse aquífero. Se caísse no aquífero, ia contaminar a água de milhões de habitantes da Ucrânia, da Rússia, da Bielorrússia. Aí sim também ia ser complicado. Eles não podiam deixar isso acontecer. Traçaram um novo plano. Chamaram 10 mil mineiros que abriram um buraco a partir do reator número 3 para o número 4. Chegando lá, abriram um buraco de 2 por 30 metros embaixo do reator e colocaram concreto. Então esse concreto impedia da massa, da radiação do pé de elefante aí descer e cair na água no lençol, no aquífero que ficava lá abaixo. Pé de elefante, a hora que o povo me pediu pra falar de Chernobyl, bastante gente falou, fala do pé de elefante, aí não esquece. E eu tinha esquecido, hein? Depois eu fazendo a conferência aqui, eu reli e falei, nossa, é verdade, deixa eu ver o que é. Pé de elefante é uma estrutura que é parecida com a medusa. Vocês conhecem a lenda da medusa? Medusa é uma mulher, assim, que ela tem o cabelo de cobra. E se você olhar pra ela, você vira estátua na hora, você morre, né? É o que acontece com essa estrutura, esse pé de elefante. Ele é ultra radioativo. É uma estrutura que na hora da explosão, o calor foi tanto que fundiu lixo radioativo com a estrutura do reator, com viga metálica, com areia, com um monte de coisa. Tem 2 metros de largura por aproximadamente meio de altura e pesa cerca de 1.200 toneladas. Esse negocinho aí pesa 1.200 toneladas, meu amigo. E por ano ele perde 10 quilos. Porque é o urânio se soltando a radiação. O urânio vai decaindo até chegar em chumbo, é elemento instável. Depois eu posso fazer um vídeo aí, quem quiser, falando sobre química aí desse lado. Esse pé de elefante e tal é tipo o lixo mais perigoso do planeta. E tem até lendo creepypasta já do pé de elefante. É famoso aí, pelo visto aí, a molecada gosta dele. Agora que os cientistas sabiam o que havia dentro do reator número 4, a gravidade do problema, e o incêndio finalmente tinha sido controlado, eles precisavam de alguma forma parar a emissão de radiação para a atmosfera. E para isso eles convocaram centenas e centenas de reservistas, trabalhadores, um monte de gente, que foram apelidados de liquidadores, porque eles tinham que liquidar o problema. Milhares deles se concentraram num raio de 30 km, limpando tudo. Árvores, objetos, achavam casas pelo caminho, vinha o trator, derrubava e aterrava. Tinha uns que tinham snipers exclusivamente para matar animais, cachorro, gato ou qualquer coisa viva que tinha na frente, para não contaminá-los. 30 quilômetros então em volta, cara, teve que ser totalmente destruído, limpo. Eles pegavam tipo Karcher, sabe? Essas máquinas de alta pressão de água assim, iam lavando tudo, tudinho. Achava a casa, passava por cima o trator e aterrava, sempre enterrando. E precisavam construir alguma coisa para tapar a emissão da radiação, que eles apelidaram, que eles chamaram de sarcófago. O sarcófago é esse negócio que você tá vendo aí atrás, você tá vendo ele pronto. Esse quadradão aí que fizeram em cima do buraco onde teve a explosão. E logo quando eles começaram, eles descobriram um problema. Havia pedaços de grafite ultra radiativos espalhados por toda parte, precisavam ser limpos. Eles estavam no teto assim das coisas, então eles pegavam robôs e empurravam para cair pro chão.
Só que os robôs pifavam depois de alguns minutos por causa dessa radiação excessiva. Aí o que eles fizeram? Mandaram humanos, os apelidados biorobôs. Eles mesmos fizeram seus trajes de chumbo para se proteger e podiam dar 2 pasadas só. Pegavam uma pasada, outra e voltava correndo. Não preciso nem dizer que vários morreram, né? Durou vários e vários dias essa operação aí, e depois que concluiu, eles começaram a construir o sarcófago. Depois de algum tempo ficou pronto. Foi utilizada mais de 400 mil metros cúbicos de concreto em sua construção e 7.300 toneladas de estruturas metálicas. O negócio é imenso, meus amigos. É grande, e ele foi projetado para durar de 20 a 30 anos. E ano que vem, 2016, vai fazer 30 anos que está o sarcófago lá. Mas não se irrite, porque o novo sarcófago está sendo construído a milhares de quilômetros de distância dali. Uma cobertura, um domo assim metálico, que vai ser transportado de trem. Então ele vai chegar de trem e cobrir tudo aquilo. Já está em construção e vai ser instalado em 2015. Estima-se que na construção do sarcófago, na limpeza e durante os voos de helicóptero, essas coisas, mais de 600 mil homens trabalharam. Muitos e muitos morreram e muitos estão sofrendo até hoje doenças da radiação, que eu vou falar depois aí, várias doenças que a radiação causa. E esses liquidadores, eles impediram o desastre maior, então, eles são esquecidos hoje. Ninguém fala nessa imensa mão de obra que custou aos cofres da União Soviética 18 bilhões de rublos, que era o equivalente a 18 bilhões de dólares na época. Então é dinheiro pra chuchu, né? Ninguém mais fala deles, então eu vou mandar aqui um obrigado liquidadores, porque se não fossem eles o desastre poderia ser muito, muito pior do que acabou sendo. Vamos falar de algumas cidades fantasmas? Vamos falar de uma, Pripyat. Tem a de Chernobyl, uma cidadezinha logo abaixo também, mas vamos focar em Pripyat. Pripyat, como eu disse, é uma cidade pulsante com quase 50 mil habitantes. Tinha biblioteca, Palácio da Cultura, centro esportivo, piscinas, edifícios residenciais, hotéis. Uma cidade bem interessante para se viver. E no dia 27 de abril, um dia depois, o exército chegou falando: vocês vão ser evacuados às 2 horas. Peguem o que puder e subam nos ônibus. Chegaram 1000 ônibus que esvaziaram a cidade em 3 horas. Em 3 horas, 43 mil pessoas foram levadas. Quem não queria ir não foi, mas morreu. Morreu alguns dias depois, estava morto lá. Só que os militares falaram que eles iam voltar depois. Balela, né? Mentira, não voltaram até hoje. E a cidade então tornou-se uma cidade fantasma, que está até hoje como se estivesse no dia 27 de abril de 1986. As escolas estão com livros, a piscina, está tudo lá como se tivesse parado no tempo a cidade. E 30 anos depois a natureza está agindo. As árvores já estão com metros e metros de altura, vai apodrecendo o concreto, não vai dar manutenção, vai corroendo o ferro, então vai desabar, aquela coisa já desaba tudo. E eu vou mostrar um videozinho aqui de 1 minutinho e pouquinho, tem uma barra se você quiser passar pra frente, de como era o local antes e depois. Ou seja, você vai ver um prédio que funcionava com as pessoas andando antes da evacuação e depois. E depois eu vou mostrar algumas fotos que o drone fez, umas fotos mais atuais. Vamos lá então?